Esse vídeo foi feito em parceria com o Meu DNA, uma empresa de testes genéticos brasileira. Fica até o final do vídeo para uma promoção especial. Quando nós conversamos com uma criança, ou mesmo quando pensamos em nós mesmos como crianças, uma característica se destaca: a curiosidade. Os famosos porquês e também os comos. Eles estão a todo tempo surgindo durante essas nossas experiências. E aí, em algum momento na nossa vida, nós vamos nos deparar com o evento de uma morte. Um momento crucial na história da nossa existência. Pode ser que seja vendo um passarinho morrer, seja entendendo que a carne que comemos veio de um animal morto ou, infelizmente, perdendo um parente ou amigo. A morte chega e com ela chega também a pergunta: por quê? Por que nós morremos? Bom, se pensarmos de uma maneira bem pragmática, os seres vivos morrem porque não conseguiram mais se manter vivos. Viver é um exercício. Tá, então o que é preciso para se manter vivo? O que é a vida? É aí que uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas pode surgir na nossa mente. Alguns argumentam que a vida ainda não tem uma definição, que ainda é uma pergunta aberta e que pode nunca ser respondida. Outros tentam encontrar definições para ela, seja uma definição mais concreta, fundamentada em características físicas e químicas, ou seja uma definição mais filosófica, considerando ideias e argumentos. Muitas pessoas acham que é simples definir o que é vivo, mas pode ser incrivelmente complicado quando tentamos fazer a separação entre o que é ser vivo e o que não é vivo. Qual é a linha que separa uma coisa da outra? Quando que alguma coisa passa a ser viva e quando que ela deixa de ser viva? Por exemplo, uma pessoa tem a sua atividade cerebral completamente paralisada. Todos os sinais de funcionamento deixam de existir. As conexões eletroquímicas que ali aconteciam param de acontecer. Ao mesmo tempo, o coração continua a bater, enviando sangue para todo o corpo e mantendo os outros órgãos nutridos. Se continuarmos oferecendo alimento para esse organismo, podemos ter vários órgãos funcionando por dias. E agora? Esse ser continua vivo? As inúmeras células presentes naquele corpo continuam a funcionar, elas continuam respirando, elas continuam até se multiplicando. Mas o indivíduo como um todo, aquele ser que você conhecia, que conversava com você, não existe mais. Ou então será que a vida está no cérebro? Será que a vida é mais do que os componentes celulares? Será que ela é mais do que as moléculas que a compõem? Um órgão a menos funcionando já é o suficiente para mudar algo da categoria vivo para não vivo? O órgão em questão aqui é o cérebro. Ele regula a maneira como uma pessoa interage com outras pessoas. Ele também coordena vários outros órgãos para que nós sejamos capazes de encontrar alimento. Então parece que no nosso caso, não bastam que as nossas células do corpo estejam funcionando. Elas têm que funcionar de maneira autônoma. Elas têm que ser capazes de se autossustentar. A autonomia parece ser uma característica super importante na definição da vida humana. Mas se continuarmos nesse caminho, nós dependemos do alimento para viver. Nós precisamos de comida. E todo o alimento vem de outros seres vivos. A não ser que você seja um tipo de vida muito especial, uma vida sintetizante, como as plantas. As plantas são muito mais independentes do que nós. A autonomia delas é muito maior, porque elas são capazes de converter fótons em alimento. As plantas aumentam ou diminuem o seu metabolismo, dependendo da situação. Elas sempre reagem às mudanças ambientais. Elas podem viver milhares de anos produzindo novas plantas, transmitindo a sua informação genética através dos tempos. Seria então a presença dos genes que definiria o que é um ser vivo? Uma lágrima que escorre pelo seu rosto vai conter fragmentos de células que, por sinal, contêm genes. A lágrima está viva? Eu acho que todos aqui concordam que não, ela não está viva. Então não basta conter genes. Esses genes têm que conseguir se manter. E aí nós voltamos à questão da autonomia. E esse ser vivo também tem que conseguir se multiplicar e gerar descendentes. Então o ser vivo seria um ser autônomo, capaz de responder ao meio ambiente e capaz de se reproduzir. Mas vamos voltar para um humano afinal, né? É uma ótima maneira de nos colocarmos nesse pacote. Imagine que uma pessoa tenha nascido há 500 anos sem a capacidade de ter filhos. E riscaríamos se reproduzir da nossa checklist para saber se algo é um ser vivo ou não. Mas aí eu retorno à pergunta. Essa pessoa continua sendo considerada um ser vivo, mesmo sem ser capaz de se reproduzir? Obviamente a resposta é sim. A pessoa continua sendo um ser vivo. De maneira muito mais abrangente, a vida é a possibilidade de que vários fatores estejam presentes ao mesmo tempo, no mesmo corpo, independente da complexidade daquele corpo. Só para deixar o problema ainda mais claro, vamos ver as conclusões que nós chegamos até aqui. Primeiro, um ser vivo precisa se autossustentar. Ou seja, ele tem que ser capaz de se manter através do tempo. Segundo, ele precisa interagir com o meio em que ele está inserido. Terceiro, ele precisa se reproduzir, garantindo a permanência do seu grupo de indivíduos. Essa parece ser uma boa checklist para saber se algo é um ser vivo. Mas eu quero deixar bem claro que não, ela não é. Vamos olhar para um vírus. Eles são capazes de se reproduzir, são capazes de transmitir suas informações através do tempo. E essas mesmas reproduções também são capazes de se reproduzir. Só que ao mesmo tempo, eles são conjuntos de moléculas sem metabolismo algum. Pensando dessa maneira, eles não são muito diferentes de um cristal. Mas de novo vem a ideia do potencial. A possibilidade de reprodução existe.
É por isso que até hoje a discussão de se vírus são seres vivos ou não é debatida fervorosamente. Mesmo usando a nossa checklist, fica difícil de bater o martelo e decidir se vírus são seres vivos ou não. Que tal um caso ainda mais extremo? Um vírus de computador. Eles são perfeitos em transmitir informação através do tempo. Eu posso programar um arquivo que se auto-executa para se replicar e infectar um número grande de computadores. De acordo com a nossa checklist, eles seriam seres vivos, não? Eles conseguem se sustentar, interagir com o meio em que eles estão inseridos e se auto-executar além de se reproduzir para garantir a permanência do seu grupo. Mas vocês não ficariam nem um pouco desconfortáveis de considerar vírus de computador seres vivos? Será que o que separa um ser vivo de um ser não vivo é algo muito mais ideal do que prático? Como você pode perceber, eu ofereci nesse vídeo muito mais perguntas do que respostas. E isso faz parte do aprendizado. Aliás, as perguntas são o início de qualquer conhecimento. Todo conhecimento sobre o universo começou com uma pergunta. Esse ser envolto pela vida, seja aqui na Terra, seja em qualquer lugar do universo e além, possui uma história de adaptação. A persistência deixou uma marca que vai além de uma lista de características que nós tentamos preencher. Você pode até se perguntar, por que eu me importaria com o que é um ser vivo ou não? Vamos supor que nós chegamos no estágio de desenvolvimento da humanidade em que nós estamos ativamente procurando evidências de vida fora da Terra. Como nós saberíamos se o que nós estamos nos deparando é um ser vivo ou não? Nós podemos chegar em Marte e descobrir algumas rochas que se movem sozinhas, assim como ocorre em desertos aqui na Terra. Mas elas estão vivas ou será que foi apenas o vento que deu um empurrão? Talvez para que nós possamos reconhecer vida, seja aqui, seja em qualquer lugar, nós tenhamos que olhar para a história daquele ser, ou tenhamos que acompanhar a história futura, ou seja, analisar o comportamento com o passar do tempo. Um ser vivo deixa de ser analisado como uma unidade no tempo. Mas como o tempo dessa unidade? Para definir a vida, só mesmo uma outra vida. Só mesmo uma vida capaz de acompanhar o tempo. Então, o que vai mesmo permitir que nós caracterizemos a vida, seja aqui na Terra, seja em Marte, é observar se e como ela se adapta. Se ela segue a ideia de evolução proposta por Darwin e já enraizada no nosso conhecimento. Então, como nós saberíamos o que é um ser vivo? Da mesma maneira que nós organizamos uma lista, a NASA também pensou em uma. E ela fornece não uma resposta concreta que funciona em todos os casos, e sim uma espécie de guia que nos ajudaria a analisar caso a caso. Para a NASA, a vida é um sistema autossustentável capaz de sofrer evolução darwiniana. E é isso. É simples. E funciona bem para a vida que nós conhecemos na Terra. Nós não temos garantias de que funcione para toda a vida no universo, se é que um dia encontraremos alguma. O que é vida não é uma pergunta fácil. E na verdade seria bem chato se fosse. Não é à toa que ao longo da história inúmeras pessoas preencheram o vazio dessa pergunta com filosofia, ciências, artes ou religiões. Pensem nisso por alguns momentos. Nós nos classificamos como algo, só que nem temos uma boa definição coerente que funcione em todos os casos, sem exceção. Talvez nossos computadores já sejam seres vivos. Nós só não aceitamos isso ainda. Muito obrigado e até a próxima. O terceiro item da nossa checklist, a capacidade de se reproduzir, está muito relacionada com o nosso material genético. É através dele, do nosso DNA, que nós passamos nossas informações genéticas para as próximas gerações. É no nosso DNA também que estão diversas características que nos tornam mais ou menos aptos a sobreviver em determinado ambiente, o que também influencia no processo de evolução darwiniana. Como o DNA é uma molécula fundamental para a nossa vida, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela e perguntar: vocês já imaginaram que tipos de informações vocês conseguem extrair do DNA de vocês? Eu pergunto isso porque esse vídeo foi feito em parceria com o Meu DNA, uma empresa de biotecnologia que tem como missão democratizar o acesso das pessoas às suas informações genéticas. E o Meu DNA tem o melhor custo-benefício do mercado com o seu kit Premium. Incluso no Meu DNA Premium estão dois testes, o Meu DNA Saúde e o Meu DNA Origens. O Meu DNA Saúde é o teste genético mais avançado do Brasil para identificar as suas predisposições genéticas a cânceres hereditários, como câncer de mama, ovário, próstata e condições como alto nível de colesterol e doença de Wilson. É uma forma de descobrir se você tem uma chance maior de desenvolver alguma doença e, com isso, começar o processo de prevenção da maneira mais precoce possível, diminuindo as chances da doença aparecer. É uma oportunidade de você traçar o melhor plano para a sua saúde junto com o médico. Já o Meu DNA Origens é para quem quer conhecer melhor a si mesmo e a história genética da sua família, que pode ser contada a partir da análise dos genes que fazem parte do nosso DNA. O teste consegue observar a sua ancestralidade de 5 até 8 gerações atrás, o que corresponde aos seus tataravós dos seus bisavós. Assim você pode saber de quais partes do mundo vieram seus antepassados e conhecer mais sobre a história de imigração desses povos até chegarem em você. E tudo isso com o melhor custo-benefício possível, porque você compra o teste e faz você mesmo no conforto da sua casa. Basta uma simples amostra de saliva para fazer os dois testes de uma vez só.
Até o dia 21, o teste Meu DNA Premium estará com R$400 de desconto. Vale muito a pena. Cliquem no link que vai estar aqui na descrição, que ele vai levar vocês direto para a página deles. E eu vejo vocês no próximo vídeo.